Olá, sétimo ano. Aqui é a professora Iris de Geografia e esse é um vídeo de correção das atividades propostas sobre o tema Formação do Território Brasileiro e a Construção de Espaços Geográficos. São atividades que têm a ver com o percurso 2 do livro didático de vocês. Atividades propostas. Questão 1. O texto a seguir refere-se à atividade pecuarista no Brasil colônia. Abre aspas. O gado podia penetrar o sertão. Não tinha o problema seríssimo do transporte, porque transportava a si mesmo. A mão de obra exigida era pouca. Sem a complexidade da agricultura, principalmente da canavieira, tinha, na amplitude do sertão, o caminho de sua expansão, acompanhando os rios rumo ao interior. Fecha aspas. Assinale a seguir as alternativas contidas no texto. Então, vocês podem perceber que não é apenas uma alternativa que está correta, né? A questão pede as alternativas que podem ser encontradas no texto. O item A diz: a criação do gado era pouco exigente com respeito à mão de obra. O item B diz que a agricultura açucareira era atividade mais complexa do que a criação de gado. O item C fala que a penetração do gado no sertão não envolvia custos de transporte. O item D diz que a pecuária não tinha maior produtividade do que as atividades agrícolas. E o item E diz que o sertão apresentou-se como caminho adequado para a expansão e criação do gado. Sétimo ano. Durante os primeiros séculos da colonização do Brasil, que começou lá em 1500, lá no século XVI, a empresa açucareira, ou a cana-de-açúcar, foi o grande investimento dos portugueses aqui. Só que outras atividades econômicas também ocorreram ao mesmo tempo que a cultura de cana-de-açúcar. E essas atividades eram consideradas secundárias ou acessórias. Elas não eram colocadas no mesmo patamar de importância que a cana-de-açúcar. Mas elas também tiveram a sua participação na história, elas também contribuíram para a construção dos espaços geográficos ao longo do tempo aqui no Brasil. E esse é o caso da pecuária. A pecuária era muito interessante no Brasil colônia, porque, entre outros fatores, meninos, ela não precisava de muitos trabalhadores, ela não precisava de muita mão de obra. Quem trabalhava na pecuária eram homens livres, de origem branca, negra, mestiça ou indígena. Então, homens livres podiam trabalhar na pecuária. E, além disso, ela servia para abastecer a população. E isso sem contar na importância imensa dessa atividade econômica na ampliação do nosso território. E aí a questão pede para vocês assinalarem as alternativas que podem ser encontradas no texto. Então vamos ver se o item A está presente no texto. A criação do gado era pouco exigente com respeito à mão de obra. Tá aqui, ó. A mão de obra exigida era pouca. Essa frase é a mesma coisa que está sendo dita no item A, só que com palavras diferentes, né? Então a gente pode dizer que sim, a criação de gado era pouco exigente com respeito à mão de obra. Isso está no texto, a gente pode encontrar. O item B fala que a agricultura açucareira era a atividade mais complexa do que a criação de gado. Onde é que isso está presente no texto? Aqui, ó. Sem a complexidade da agricultura, principalmente da canavieira, a pecuária tinha, na imensidão do sertão, o caminho da sua expansão. A mesma coisa que está sendo dita no item B, só que com outras palavras. Não tinha a mesma complexidade da agricultura canavieira. A criação de gado não era tão complexa quanto essa outra atividade. Então, a gente assinala o item B. O item C diz que a penetração do gado no sertão não envolvia custos de transporte. Vamos lá para a primeira linha do texto? O gado podia penetrar o sertão. Não tinha o problema seríssimo do transporte, porque transportava a si mesmo. A mesma coisa, com outras palavras. É só uma questão de interpretação, sétimo ano, vocês percebem? Quanto mais a gente lê, mais a gente consegue interpretar bem os textos. Então, quem lê muito, com certeza achou essa questão 1 muito simples. O item D fala: a pecuária não tinha maior produtividade do que as atividades agrícolas.
Onde é que isso está sendo dito no texto? O gado podia penetrar o sertão. Não tinha o problema seríssimo do transporte, porque transportava a si mesmo. A mão de obra exigida era pouca. Sem a complexidade da agricultura, principalmente da canavieira, tinha na amplitude, na imensidão, no tamanho do sertão, o caminho da sua expansão, acompanhando os rios rumo ao interior. Onde é que o texto fala que a pecuária não tinha maior produtividade do que as atividades agrícolas? Ele não fala isso, né? A gente não tem como encontrar isso no texto, não está presente. Percebam uma coisa, sétimo ano. O texto, ele não tem como principal objetivo comparar a atividade agrícola e a pecuária lá no período do Brasil Colônia, não. Vocês conseguiram ver isso? O principal objetivo dele não é comparar cana-de-açúcar com pecuária, não. Na verdade, o texto aborda de forma rica, né, de forma bem explicada, o alto grau de mobilidade que a criação de gado tinha, né? Se a gente for comparar com a complexidade do que era a lavoura de cana-de-açúcar, né, do que era o cultivo da cana-de-açúcar. Escute bem, se você, aluno do sétimo ano, você mesmo, estou falando com você, se você que está me ouvindo leu esse texto da questão 1 e entendeu que ele não compara pecuária e cana-de-açúcar, né, mas que o foco dele é falar da mobilidade da pecuária, se você entendeu que o texto fala que era possível deslocar o gado, né, mas que era mais difícil você deslocar uma plantação inteira de cana-de-açúcar, se você entendeu que o foco do texto é o alto grau de deslocamento que a criação do gado oferecia, então você é um gênio, né? Você é o próprio Albert Einstein. Você é uma pessoa que com certeza lê muito e tem uma compreensão muito boa dos textos que você lê. É disso que essa questão 1 fala. Ela fala da alta mobilidade, da grande possibilidade, né, dos deslocamentos com o gado. Esse é o foco principal da questão. Então, meninos, quem entendeu isso tá de parabéns e merece demais um 10. O item E fala: o sertão apresentou-se como caminho adequado para a expansão e criação de gado. Onde é que isso tá? Tá bem aqui, ó. O gado podia penetrar o sertão. E ao mesmo tempo, aqui nessa linha, ó, tinha na amplitude do sertão o caminho da sua expansão, ou seja, na imensidão do sertão, o gado podia se expandir, acompanhando os rios rumo ao interior. Então a gente acha o item E no texto, sim. Esse mapa aqui nos ajuda a entender os caminhos da pecuária. Aqui ela foi interior adentro, né, através do Rio São Francisco, né, se espalhou pela região do Rio São Francisco. É essa regiãozinha aqui do mapa. Bem, meninos, itens corretos que vocês deveriam ter assinalado, item A, B, C e E. Observem aqui, ó. Observem nessa tela a porcentagem de acertos de vocês. De todo mundo que respondeu essa questão 1, 10 marcaram o item A, uma pessoa só marcou o item B como correto, 6 marcaram o item C como correto. Vocês marcaram demais o item D, que não está no texto, né? Então, 10 pessoas erraram porque marcaram o item D. E 5 de vocês marcaram o item E como correto, né? Então, aqui vocês podem observar as porcentagens. Esses 45% aqui do item D erraram, viu? Mas é errando que a gente aprende a acertar, não é? Vamos para a questão 2. Além de se constituir enquanto uma atividade econômica alternativa aos projetos de exploração colonial, lembram que eu disse que ela era considerada uma atividade secundária? Pois é, aqui está usando outro termo, atividade econômica alternativa. A pecuária também instituiu novas relações de trabalho alheias, ou seja, diferentes, do uso da mão de obra escrava. Geralmente, a pecuária necessitava de um pequeno número de trabalhadores e tinha sua mão de obra formada por trabalhadores livres de origem branca, negra, indígena ou mestiça. Além disso, o pagamento pelos serviços prestados era comumente realizado com o repasse de novos animais que surgiam no rebanho. No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na ocupação das áreas litorâneas, na expulsão dos assalariados do campo,
Na fixação do escravo na agricultura ou na expansão para o interior? Qual desses itens está correto com relação ao papel importantíssimo que ela teve durante o Brasil colonial? Sétimo ano, a gente pode dizer que, enquanto a economia açucareira ocupou grandes faixas do litoral do Brasil, a pecuária foi se desenvolver mesmo adentrando o continente, se dirigindo para as terras do interior do nosso território. E a pecuária extensiva, que é aquela onde o gado é criado solto, incentivou a realização de várias incursões, de várias viagens território adentro. E isso era feito, principalmente para buscar melhores pastagens para a criação do gado. Neste sentido, o item que responde corretamente à questão 2 é o item D. Essa questão era muito fácil, né? O que foi que a pecuária fez de muito importante na construção dos espaços geográficos no Brasil, começando lá no século XVII? Ela ajudou na expansão para o interior, na ocupação de áreas no interior do nosso território. Olhem aqui a porcentagem de acertos de vocês. A maioria de vocês, das pessoas que responderam a questão 2, acertaram. 8 pessoas, ou seja, 38,1% de vocês acertou porque marcou o item D. Agora, vocês ficaram muito em dúvida também com relação ao item C, Fixação do escravo na agricultura. Não podia ser esse item, meninos, porque o próprio texto diz que a pecuária ela empregava trabalhadores livres. E não tem a ver com a agricultura. Ele diz que ela instituiu novas relações de trabalho alheias ao uso da mão de obra escrava. Alheio é o mesmo que afastado, É o mesmo que distante. Então, o item C não tinha como ser correto. Mas 7 de vocês marcaram o item C como correto, ou seja, 33,3% de vocês marcaram esse item. E aí percebam como as porcentagens estão iguais para o item A e para o item B, 14,3% para o A, 14,3% para o B. O que isso significa? Que 3 pessoas escolheram o item A como certo e 3 pessoas escolheram o item B. Que curioso, Mas certo mesmo, só o item D. Questão 3. As expedições, chamadas de entradas e bandeiras, tinham como objetivo a procura de riquezas minerais e/ou a caça ao índio para escravizá-lo e vendê-lo no litoral. O papel histórico das entradas e bandeiras pode ser assim resumido. Como é que a gente resume esse papel histórico dessas expedições? Será que é o item A? Determinaram a ocupação efetiva do interior do Brasil e deram ao nosso país a sua atual configuração geográfica? Será que é o item B o correto? As entradas e bandeiras contribuíram para a implantação de uma nova política colonizadora, aproximando índios e colonos? Será que o certo é o C? Por razões políticas e econômicas, contribuíram para a mudança da capital do vice-reino do Rio de Janeiro para a Bahia? Ou será que é o item D? Respeitaram o meridiano de Tordesilhas, evitando assim conflitos armados entre portugueses e espanhóis. Entradas e bandeiras, sétimo ano, como vocês já sabem, foram expedições que tinham como objetivo desbravar o nosso território mesmo, e desbravaram indo para o interior do continente. E aquele território por onde elas passavam era pouco conhecido ainda naquela época, era pouco explorado. E as entradas, elas começaram ainda no século XVI, certo? As bandeiras começaram no século XVII, mas continuaram pelos séculos seguintes da história do Brasil. As entradas, elas eram custeadas, elas eram bancadas por Portugal. Portugal é que pagava as despesas dessas expedições, das entradas. Já as bandeiras, de uma forma geral, elas eram pagas por particulares. Não eram pagas por Portugal, não. Eram pessoas que tinham dinheiro e iam lá e bancavam as bandeiras. Com relação especificamente às bandeiras, meninos, tinha o bandeirismo apresador, que está até no livro de vocês podem encontrar lá, ler mais sobre isso. Como o próprio nome diz, ele buscava aprisionar e vender os indígenas. Mas também tinha um bandeirismo minerador, que, como o nome indica, buscava ouro e pedras preciosas. As bandeiras, elas tiveram um impacto muito grave, certo? Sétimo ano, porque elas destruíram aldeias indígenas, elas massacraram, elas escravizaram os índios e venderam essas populações, para o trabalho escravo, principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar.
Só que elas também participaram da construção dos espaços geográficos, porque elas ajudaram, né, a ir promovendo a ocupação e o povoamento de partes do nosso território. E a gente pode dizer ainda, meninos, que elas se relacionaram muito fortemente com a expansão da pecuária e com a mineração. Neste sentido, meninos, o item correto é o item A. Determinaram a ocupação efetiva do interior do Brasil e deram ao nosso país a sua atual configuração geográfica. Detalhe para o item D, certo? O item D diz que respeitaram o meridiano de Tordesilhas. Gente, vocês sabem que isso não é verdade. Ao contrário, para avançar para o interior do continente, os portugueses e os seus descendentes, né, nascidos aqui, desrespeitaram mesmo os limites do Tratado de Tordesilhas. Então, quem marcou o item D realmente não prestou atenção naquela nossa última aula. Olhem aqui a porcentagem dos acertos de vocês. Eu fiquei muito orgulhosa. 76% acertaram essa questão. Ou seja, 16 pessoas marcaram o item A como correto, que é o item certo. 4 pessoas marcaram o item B como correto, ou seja, deu 19%. Ninguém marcou o item C, como vocês podem ver, não tem a corzinha do item C aqui. E apenas uma pessoa marcou o item D, né? Essa pessoa que marcou o item D tem que assistir o vídeo de novo quando a gente fala da expansão territorial do Brasil, o vídeo 2, referente ao percurso 2. Vamos para a questão 4. Podemos afirmar sobre o período da mineração no Brasil que, atraídos pelo ouro, vieram para o Brasil aventureiros de toda a espécie que inviabilizaram, que não permitiram a mineração. O item B diz que o ouro beneficiou apenas a Inglaterra, que financiou a sua exploração. O item C fala que a mineração contribuiu para interligar as várias regiões do Brasil e foi fator de diferenciação da sociedade. E o item D diz que a mineração deu origem a uma classe média urbana que teve um papel decisivo na escravidão do Brasil. A mineração no Brasil, sétimo ano, começou no século XVIII e só foi possível porque as entradas e bandeiras desbravaram o nosso território. Essa mesma mineração ajudou a interiorizar mais ainda a ocupação do Brasil. Ela ajudou a transformar muitos espaços geográficos naquela época, porque ela mudou o eixo da ocupação do território brasileiro. Ou seja, ela deslocou a ocupação do litoral do Nordeste em direção ao Sudeste, que foi onde a pecuária começou a se desenvolver, lá em Minas Gerais. E a mineração também desenvolveu muito, sabe? Reforçou muito uma realidade que era muito comum naquela época. Os escravos foram trabalhar nas minas e os senhores eram os donos dessas minas. Era assim que aquela sociedade se organizava. Escravos trabalham nas minas e quem é dono das minas? Os senhores. Então, a gente vai ter como correto o item C. A mineração contribuiu para interligar as várias regiões do Brasil e foi um fator de diferenciação da sociedade. O item A está incorreto porque os aventureiros que foram lá para as Minas Gerais, as pessoas que sonhavam em achar ouro e enriquecer lá naquelas terras, eles aumentaram a exploração dos metais preciosos na região, eles não diminuíram. Eles não inviabilizaram a mineração, pelo contrário, eles tornaram possível também aquilo que estava acontecendo. O item B está errado porque não é verdade que foi só a Inglaterra que se beneficiou, né? A metrópole, que era Portugal também, e a colônia, o Brasil, também. A exploração das minas de ouro, meninos, trouxe muitos benefícios aqui, contribuiu para a formação, inclusive, de uma classe média urbana, né? As pessoas enriqueceram mais lá nas Minas Gerais. E o item D está errado, porque essa mesma classe média urbana, que se formou lá por causa da mineração, não teve um papel fundamental na independência, não. A independência do Brasil, ela tem a ver com a vinda da família real para cá, lá em 1808. E os movimentos pela independência que ocorreram lá em Minas Gerais não deram certo. Então, item correto, item C. Mais uma vez, meninos, eu fiquei muito orgulhosa, porque a porcentagem dos que acertaram foi maior. Mais da metade marcou a resposta certa. 57,1% de vocês conseguiram, ou seja, 12 pessoas acertaram. O item A foi marcado por 6 pessoas, 28%. O item B foi marcado por 2 pessoas. E o item D, uma pessoa foi lá e marcou.
Parabéns aos que acertaram e quem errou agora não erra mais, né? Questão 5. Cite os motores da construção de espaços geográficos nos séculos 16, 17, 18 e 19 no Brasil. Meninos, motor é uma coisa que move, que movimenta. Então, o que a questão quer são as atividades que movimentaram a economia do Brasil em cada um desses séculos. É muito fácil essa questão, certo? Ela pode ser encontrada nos textos que estão no livro de vocês, no percurso 2, mas aqueles mais atentos também conseguiriam responder só pelos mapas. Vocês sabem que eu sempre digo, né, para vocês observarem os mapas, as imagens e tal. Quem observa os mapas percebeu que no livro, no percurso 2, a figura 10, a figura 11, a figura 14 e a figura 15 trazem a resposta dessa questão. Na figura 10, a gente tem as principais atividades econômicas que movimentaram a economia do Brasil lá no século XVI. Na figura 11, a gente tem as atividades que movimentaram a economia no século XVII. Na figura 14, são as principais atividades do século XVIII. E na figura 15, as principais atividades econômicas do século XIX. A minha resposta é a seguinte. No século XVI, os motores foram a exploração do pau-brasil, a cultura de cana-de-açúcar e do tabaco e a criação de gado, ocupando a faixa litorânea em direção ao interior do território. Nos séculos XVII e XVIII, as drogas do sertão na Amazônia, o avanço da pecuária e a mineração. No século XIX, a cultura do cacau no sul da Bahia, a cafeicultura no Rio de Janeiro e em São Paulo e a extração do látex na Amazônia. Se a sua resposta se parece com essa, se você citou essas atividades econômicas em cada século, se você observou os mapas, né, e pôde constatar quais são as atividades principais de cada século, você acertou. Olhem aqui, eu fiquei muito contente com algumas respostas muito corretas e eu decidi destacar essa aqui. Olhem o que essa pessoa escreveu. Século XVI e XVII, primeiros séculos do descobrimento, destaca-se principalmente o cultivo da cana-de-açúcar, né, na colônia, que contribuiu para a construção de um espaço geográfico próximo aos latifúndios, destacando-se principalmente a região próxima a Salvador. De forma geral, o Brasil construiu-se nesses primeiros séculos próximo ao litoral. No século XVIII, surge a Era do Ouro em Minas Gerais e o espaço geográfico acompanha esse crescimento nas áreas de extração do ouro. E no século XIX, o Brasil torna-se o maior exportador de café do mundo, o que traz o centro econômico para o Sudeste, principalmente para o eixo Rio-São Paulo, contribuindo para o crescimento do espaço geográfico dessa região. Eu escolhi destacar essa resposta porque ela está muito lindinha e porque ela menciona a construção dos espaços geográficos, que é o tema central desse percurso 2. Então, essa pessoa realmente entendeu o que eu queria. E aí, eu tenho que fazer uma pequena observação. Vocês são 7º ano, certo? Eu nunca vou subestimar a inteligência de vocês, meninos. Eu sempre vou usar as palavras que eu acho que tenho que usar, as ideias que tenho que usar. Eu não vou tratar vocês como, meu Deus, pobres crianças que não entendem. Não. Eu vou colocar um nível muito bom, porque eu quero que vocês cresçam e aprendam cada vez mais geografia. Só que essa resposta está no nível bem acima, sabe? Ela é uma resposta que exigiu pesquisa. Ela é uma resposta que fez a pessoa precisou realmente se empenhar para dar essa resposta. Então, o que é que eu digo? Se você tiver pedido para o seu irmão da faculdade responder para você, para o seu pai ou para a sua mãe fazer a sua atividade, então você errou, certo? Não façam isso. Agora, se você pediu ajuda para pesquisar, meus parabéns, você fez uma excelente pesquisa. Quem pede para as outras pessoas fazerem a sua atividade está errando, meninos, certo? Não está aprendendo do jeito que deveria. Agora, quem pede ajuda para estudar faz muito bem. Então, quero parabenizar quem deu essa resposta. Aqui embaixo, outra pessoa respondeu: o extrativismo e a agricultura foram importantes. Mais abaixo, outra pessoa colocou: os motores de construção de espaços geográficos no Brasil durante os séculos 16 e 17, 18 e 19 foram o extrativismo, a agricultura. Portanto, os motores de construção, aí repete, né? Enfim,
Parabéns a todos os que se empenharam, certo? É necessário estudo, é necessário pesquisa, e assim a gente vai crescer cada vez mais em conhecimento. Obrigada pela atenção de todos, sétimo ano, e até a próxima!